Boa tarde, meninos. Hoje na nossa aulinha de português iremos fazer a correção aí do vamos relembrar, tá? Então eu gostaria que vocês acompanhassem aqui a correção para que a gente possa relembrar o assunto aí que foi estudado durante o capítulo 4 do caderno 2. Primeira questão. Responda ao que se pede. Neste capítulo você aprendeu que as preposições são palavras que ligam termos entre si, estabelecendo relações entre eles, certo, gente? Então, vocês estudaram as preposições e vocês aprenderam aí que as preposições, elas servem para ligar as palavras, né? Ou ligar termos, estabelecendo aí uma relação entre eles. As preposições são, a tia vai falar aqui as preposiçõezinhas, tá? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, sobre e tras, tá? Essas são as preposições. Lembrando que preposição é a palavra aí que liga termos entre si, estabelecendo relações entre eles, ou ligam palavras entre si, tá bom, gente? B. De acordo com o que você observou no capítulo, responda. É importante estudar a preposição, por quê? Eu coloquei aqui que sim, lógico que é importante, porque as preposições aí, assim como artigo, substantivo e os demais que foram estudados aí, a gramática, fazem parte da nossa língua, né? Então, você precisa conhecer para que você possa usá-la corretamente, certo? Então, eu coloquei sim, pois por elas estabelecerem relações de sentido entre os termos e o uso indevido de uma preposição pode gerar ideia errada em um texto. Então, eu coloquei que sim, porque as preposições elas estabelecem uma relação de sentido entre termos, tá? E o uso indevido dessa preposição ele pode gerar aí uma ideia errada em um texto, certo, gente? E faz parte da nossa ortografia, da nossa língua portuguesa, né? Então, precisa sim ser estudado. 2. Você também estudou o gênero discursivo reportagem. O que você não sabia sobre reportagem, agora sabe. Eu coloquei algumas características aqui da reportagem, para que vocês aí leiam e coloquem aquilo. Como não tem muita linha, a tia colocou só duas aqui, tá? Mas tem várias outras características. Eu coloquei aqui que a reportagem, ela deve apresentar dados e informações sobre um assunto baseados em fatos da realidade, ou seja, para se fazer uma reportagem precisa ser pesquisado, precisa realmente saber se aquele fato é verdadeiro para poder escrever a reportagem, né? Então tem que ser fatos reais. Em uma reportagem, a linguagem deve ser clara, objetiva e de fácil entendimento, até porque várias pessoas de vários níveis estarão lendo essa reportagem, então tem que ser acessível a todos, né? Outra característica também da reportagem, que uma reportagem ela é composta basicamente de título, subtítulo e corpo do texto. Uma outra característica também, que ao escrever uma reportagem, o autor ele precisa ouvir algumas fontes para coletar suas declarações, né? Então, ele precisa ir atrás aí de dados sobre essa reportagem, né? Sobre o que ele vai falar, né? As reportagens também, elas podem abordar aí temas variados. As reportagens, elas devem ser assinadas pelo autor, ele vai se responsabilizar por aquilo que ele falou, né? Então, para isso precisa ser verídico, porque se não for, ele pode até responder, né? Sobre algo que ele falou que não é real, tá? Além do nome do autor também, na reportagem precisa também ter a data de publicação da reportagem e também esses dados devem ser apresentados, informados aí, tá? Juntamente com o nome do autor, da pessoa que escreveu, certo, gente? Então, vocês vão escrever aí o que vocês não sabiam que passou a saber aí depois que passou a estudar esse gênero textual, que é a reportagem.
Então, por aqui nós finalizamos o conteúdo, nosso caderno, capítulo 4, caderno 2. Iniciaremos na próxima aula, iremos iniciar na próxima aula o caderno 3, tá? Então, estejam preparados aí para a próxima aulinha de português amanhã, para a gente iniciar aí o caderno 3. Aí vamos só ver aqui a autoavaliação para saber se vocês conseguiram aprender o que foi estudado aí nesse capítulo, tá? Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque com um X a reação que melhor expressa sua opinião sobre cada um dos objetivos do caderno. Capítulo 1. No capítulo 1, você conseguiu reconhecer e fazer uso da vírgula em diferentes situações, enumeração de elementos, expressões de tempo e lugar, aposto. Conseguiu identificar os substantivos concretos e abstratos de modo a diferenciá-los? Se sim, você vai colocar a carinha de feliz, mais ou menos dúvida, e se não conseguiu, a carinha de triste, tá bom? No capítulo 1 ainda, você conseguiu escrever corretamente as palavras que contêm dígrafos e separá-las adequadamente em sílabas? Eu acredito que todos compreenderam, até porque esse assunto foi muito bem revisado, né, gente? Se sim, a carinha de feliz, mais ou menos a carinha de dúvida, e se não conseguiu, de tristinho, tá? No capítulo 2, você conseguiu usar o dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita das palavras e conhecer seu significado? Você vai marcar a carinha correspondente. Ler e compreender textos de resenha crítica e identificando aí as características desse gênero? Você conseguiu compreender esse tipo de texto? Se sim, a carinha feliz, mais ou menos, dúvida, e se não, triste, né, gente? Capítulo 3. Você conseguiu reconhecer diferentes usos das reticências e utilizá-las como uma pontuação expressiva? Você conseguiu identificar pronomes demonstrativos e utilizá-los de acordo com suas funções? Se sim, a carinha de tristes, talvez, né? E não a carinha de tristinho. Capítulo 4. Você conseguiu identificar preposições e diferenciar as relações de sentido que elas estabelecem entre os termos de uma frase? Aí você marca a carinha se você conseguiu, tá? Planejar. Você conseguiu planejar e produzir reportagem de acordo com as características de gênero? Se sim, a carinha de feliz, mais ou menos dúvida. E se não, tristinho, tá? Então, faça essa autoavaliação para saber se você realmente conseguiu aí compreender bem o caderno 2, tá bom, gente? Então, nós fizemos aí o Vamos Relembrar e na próxima aula nós iremos, então, para o caderno 3, tá bom? Então, nossa aula de hoje vai ser essa, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem estar aí perguntando para que possa esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Certo? Até mais!